Olá pessoal, muito boa noite a cada um de vocês. Hoje vamos fazer a leitura aqui conjuntamente do capítulo 26 do livro O Catolicismo na Senda Iniciática. O capítulo 26 tem o título Papa Sataniano vira Santo. Então, esse capítulo diz o seguinte: depois que a Igreja Apostólica se afastou das premissas Jesus cristiana, a partir do proto-ortodoxismo, ela passou a ter uma dupla personalidade, ora cristiana, ora sataniana. Cometeu muitos erros ao longo da história e causou muitas polêmicas. Um desses assuntos polêmicos foi a participação da Igreja Católica na Segunda Guerra Mundial. A Igreja sempre guardou segredos sobre os criminosos de guerra do Terceiro Reich. É impossível de consultar os arquivos sobre este assunto no Vaticano. O patrimônio de São Pedro, equivocadamente construído em oposição à doutrina do não ajunteis tesouro na terra, é uma outra coisa também interessante de se analisar. Este colossal, que certamente nunca foi aprovado pelo herdeiro de Cristo, já foi também o de Adolfo Hitler e de seus sequazes, nazistas, fascistas, colaboracionistas, esticistas, milicianos e outros criminosos de guerra. A Igreja Católica Apostólica Romana, a ICAR, de perfil sataniano, aprovou o rearmamento da Alemanha, se posicionou contra o Tratado de Versalhes, assinou uma concordata com Adolf Hitler após a chegada do chanceler ao poder em 1933, silenciou o boicote aos comerciantes judeus, colocou-se na proclamação das leis raciais de Nuremberg em 1935, guardou silêncio após a Noite de Cristal em 1938. A ICAR antignóstica forneceu o seu dossiê de arquivos genealógicos aos nazistas, o que permitiu as rapinas. A partir daí, saber quem era cristão, portanto, não judeu. A ICAR, no padrão nada cristão, reivindicou esse segredo pastoral para não comunicar o nome dos judeus convertidos ao cristianismo ou casados com cônjuges cristãos. A ICAR, moldada na concepção constantiniana, sustentou, defendeu e apoiou o regime pós-nazista de Ante Pavelić na Croácia. A ICAR dá a sua absolvição ao regime colaboracionista de Vichy a partir de 1940, a corrente de empenhada política de exterminação desde 1942. Não a condena nem em privado, nem em público, e jamais ordena a algum padre ou bispo que condene o regime criminoso perante os fiéis. Sabe-se que as forças aliadas libertaram a Europa e descobriram Auschwitz, que faz o Vaticano sataniano, continuou a apoiar o regime derrotado por meio do cardeal Bertrand, ordenou uma missa de requiem à memória de Adolf Hitler. A ICAR satanicamente ficou em silêncio e não manifestou nenhuma reprovação pela descoberta
de pilhas de ossos, câmaras de gás e campo de exterminação. Ao contrário, ela acabou organizando para os nazistas o que nunca tinha feito por qualquer judeu ou vítima do nacional-socialismo, que foi a fuga dos criminosos de guerra para fora da Europa. A sataniana Icaro utilizou o Vaticano, dispensou papéis convistos, ativou uma rede de mosteiros europeus como esconderijo para assegurar a segurança dos dignatários do Reich desmoronado. A Icaro nomeou para sua hierarquia muitas pessoas que ocuparam funções importantes no regime hitleriano. A Icaro, no expoente de sua arrogância, jamais se arrependeu de tudo isto e nem reconheceu oficialmente as barbaridades que fez ao apoiar o genocídio hitleriano. Por tudo isto, a pergunta que se faz é a seguinte: será uma igreja que se diz apostólica será que uma igreja que se diz apostólica teria feito essas aberrações contra a humanidade se não tivesse afastado da imutável doutrina Jesus cristiana primigênia? Israel perdeu a abertura dos arquivos do Vaticano acerca da Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945, para evitar que o Papa Pio XII seja santificado. Então, não é que perdeu, isso ficaria correto assim: Israel pediu a abertura dos arquivos do Vaticano acerca da Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945, exatamente para evitar que o Papa Pio XII seja santificado. O pedido foi uma reação ao anúncio feito pelo Papa Bento XVI, neste sábado, naquela época, sobre a aceleração do processo de beatificação deste Papa. As informações são do Francis Percy, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel. Igal Pomor explicou aos historiadores quem são os responsáveis por analisar a atuação de Pio XII durante a guerra. Israel quer investigação para evitar que o Papa Pio XII se torne santo, é o que dizia o texto daquela época. Grayson Elias Pereira, abre aspas, o processo de beatificação não nos diz respeito, é uma questão da Igreja Católica. Cabe aos historiadores avaliar o papel de Pio XII e é por isto que pedimos a abertura dos arquivos do Vaticano sobre a Segunda Guerra, contou Palmer. Pio XII foi acusado nos anos 60 de não se posicionar contra o Holocausto. Durante a Segunda Guerra Mundial, as acusações atrasaram o processo de beatificação do Papa, que comandou a Igreja Católica entre 1939 a 1958. O ministro israelense dos Assuntos Sociais, Itzi Herzog, já havia criticado o processo de beatificação do Papa Pio XII. Ele acusou então o Papa de se manter em silêncio e talvez fez pior, em vez de denunciar o sangue derramado como manda a Bíblia. Este é o triste fim de uma história. Descreve um triste episódio onde há um Papa de perfil satanasiano que vira santo depois da morte. Então é isso que faz a Icaro com a sua doutrina Jesus cristiana
tergiversada, deteriorada, desvalorizada. Só pode dar nessas coisas conforme a gente está lendo neste livro. A todos que estiveram comigo aqui, chegaram até o final desse vídeo, comente aí, repasse para seus colegas, né? Dê um ok aí e convido a estar com a gente no próximo vídeo. A paz reverencial.